Olá, professores e estudantes! A Despedida de Fernando Pessoa é um livro escrito pelo médico e professor Antônio Chibante. Ele descreve os últimos momentos do poeta, falecido em 30 de novembro de 1935, com apenas 47 anos. Seu prontuário indica como causa de morte cólica hepática, provavelmente relacionada ao alcoolismo. Morreu deixando inédita a maior parte de sua obra, que foi guardada em um baú para ser estudada e publicada mais tarde. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, mas passou boa parte da sua vida na África do Sul, onde aprendeu inglês, o que lhe permitiu traduzir autores como Shakespeare e Edgar Allan Poe. Já adulto, retornou a Portugal, onde integrou a chamada primeira geração modernista. Ele ajudou a fundar as revistas literárias Orfeu e Atena, divulgando fragmentos de sua vasta obra. Mas no livro, a trajetória do poeta não para por aí. Ele passa por uma jornada pelos céus com seus heterônimos, para se despedir de sua amada Ofélia e juntar-se a outros mestres da literatura, a quem admirava, alcançando a estrela Antares. Antônio Chibante é natural da cidade de Porto, em Portugal. Começa aí sua ligação com um dos maiores poetas portugueses de fins do século XIX e início do XX. Ele também é professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Luso-Brasileira de Letras e, além de livros técnicos, publicou um livro de poemas em 1993 denominado Achados e Perdidos. Em 2009, escreveu Um Jantar com Fernando Pessoa. Em 2015, lançou A Despedida de Fernando Pessoa, dando continuidade à sua homenagem. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e um texto não literário. Comecemos pensando na função de cada um. A função do texto literário é estética, já o texto não literário tem função utilitária. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, os argumentos e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, já o texto não literário deve primar pela clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já o texto literário se baseia mais nos fatos. O presente livro é um romance em prosa. A origem da palavra está no latim, romanice, que quer dizer em língua românica. Mas por que dessa expressão? O latim era a língua oficial usada no Império Romano, entre os povos das mais diversas origens. Eles eram obrigados a usá-los nas comunicações oficiais e nos negócios. Ela também era usada na ciência e nas manifestações artísticas e litúrgicas. Com o tempo, o latim passa a não ser mais falado na vida cotidiana, deixando de ser vernacular e sendo substituído pelas línguas locais misturadas ao latim vulgar. Nesse contexto, o primeiro uso da palavra romance refere-se a uma produção poética popular oral que usava o dialeto local como uma balada medieval a ser cantada. Hoje, o termo romance é usado para designar um gênero narrativo derivado da epopeia, mas com uma diferença básica. Em vez de narrar os feitos de um herói, ele se torna o espelho do homem comum e, por isso, populariza-se muito entre os séculos XVIII e XIX. Vamos falar agora do gênero literário da obra. O livro é um romance em prosa. A obra tem caráter intimista, contando com delicadeza o falecimento do poeta. A narrativa é permeada de poemas de Pessoa e de seus heterônimos, que se juntam para uma despedida. Afinal, seu criador está partindo. Sendo um texto em prosa, o autor nos apresenta um enredo definido com ambientação e personagens demarcados no espaço e tempo. Apesar de basear-se em fatos biográficos de Fernando Pessoa, eles são trabalhados de maneira ficcional, sem compromisso com os fatos reais da vida do poeta. Assim, a obra nos convida a conhecer mais deste poeta de tantas faces e tantos estilos, sendo a sua marca justamente a multiplicidade. Ele é essencial para a língua portuguesa e para o movimento modernista, renovando a produção poética de Portugal. Neste livro, o texto consegue humanizar o poeta sem deixar de reverenciar sua genialidade. Nas palavras do autor, A Despedida de Fernando Pessoa é um convite ao leitor a viajar com o grande poeta até Antares, atravessando e sentindo com ele um universo maior, muito maior do que o nosso, até porque, sentir, sinta quem lê. Boa leitura!